Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. E aí? Hoje eu tenho um desafio e o nosso tema é assim, destrinchar o que é mindfulness e como é que isso pode ajudar na saúde mental, na nossa saúde mental, né? E aí eu vou te apertar, hein? Porque eu sei que tem muito conteúdo por aí. Topa o desafio? Vamos lá. Beleza, Veninha. Que raios que é esse tal de mindfulness? Me conta. Já começamos, né, com uma pergunta que pode ter muitas respostas, porque não existe um único conceito para mindfulness. A gente diz que, na verdade, são muitos os construtos que existem em torno do que isso significa. Então, vamos tentar aqui trazer esses diferentes olhares para a gente compreender a complexidade, mas, ao mesmo tempo, não perder a essência de que mindfulness é simples, mas nem sempre é fácil. Tá. Da gente trazer para o dia a dia. Então, primeiro, a gente pode entender mindfulness como uma habilidade que todos nós temos. E de acordo com um estudo que foi feito, por exemplo, com várias pessoas, eles chegaram à conclusão de que essa habilidade nossa, né, de estarmos atentos, presentes, trazendo um pouco da própria tradução de como vem sendo utilizado em português mindfulness, que é a atenção plena, ela corresponde a mais ou menos 30% de todos nós, variando um pouquinho de uma pessoa para outra. Como assim 30 corresponde a 30%? Não entendi. Essa habilidade nossa é algo já intrínseco que a gente chama de traço. Tá. É um traço que a gente tem, é uma característica nossa. E isso corresponde a mais ou menos 30%, é o que já está presente em nós. 30% do... De uns 100% de um todo que a gente pode desenvolver. Ah, tá. Então, 30% Entendi. já é natural, é intrínseco, é o traço. 70% é o que a gente, por exemplo, pode treinar como uma habilidade psicológica. Habilidade psicológica de estar atento, de ser, por exemplo, mais flexível na maneira como a gente pode pensar, a maneira como a gente pode viver, que a gente traduz normalmente como essa abertura para situações, para a vida. 70% é o que os programas de mindfulness, os protocolos vigentes, buscam, na verdade, treinar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em pesquisa científica, boa parte das escalas psicométricas vai estar avaliando o quê? O mindfulness estado, que é como a gente fica, como a gente está depois de uma prática. Normalmente é isso que a gente está avaliando. E a gente treina como se fosse uma ginástica mental para que aquele estado se torne traço, fique disponível. Então, além de entender como uma habilidade psicológica, a gente pode compreender sobre vários aspectos. Alguns autores, e é por isso que é tão difícil definir, porque as pesquisas se baseiam nessas escalas, nesses instrumentos, às vezes só vai ser levado em consideração um aspecto, só a atenção. Outros vão, na verdade, considerar os outros componentes, mas não é qualquer atenção. É uma atenção que envolve uma aceitação, que envolve outras características, a curiosidade, o menor julgamento. Então, quantas facetas de mindfulness a gente tem para
ter essa compreensão do que ela pode significar e ser significativa em termos de mudança de qualidade de vida, de melhora de saúde física, de melhora de saúde mental. Então, mais do que um conceito, a gente costuma dizer que mindfulness é uma forma de estar na vida, de como eu me coloco diante do que me acontece, mais do que o que eu estou vivendo, é como eu posso me relacionar com aquilo que acontece. Eu não sei, mas mindfulness não é a mesma coisa que meditação, não, Daniel? Então, essa é uma grande pergunta, tanto que tem sido muito utilizado meditação mindfulness, porque existem milhares de tipos de meditação. Então, nesse sentido, e aí foi bem importante você trazer essa questão, existe muito preconceito, né? Porque toda vez que se fala em mindfulness, mas principalmente se traz a palavra meditação, isso remete a um aspecto religioso que causa rechaço em muitas pessoas. Principalmente se a gente for pensar que as origens de mindfulness, elas remontam ao budismo. Então, o que a gente costuma explicar é que o budismo precisa de mindfulness. Mindfulness não precisa do budismo. Então, principalmente falando do Ocidente, nós trabalhamos com mindfulness de maneira laica. Então, a gente não nega estas origens, mas meditação, que é esse encontro consigo, está presente na nossa vida em diferentes culturas, em diferentes religiões. Então, mindfulness é meditação? Não exatamente. Mindfulness utiliza técnicas meditativas que até o momento são aquelas que a gente tem mais evidência, mais segurança de que podem auxiliar nesse cultivo da atenção. Mas da maneira como a gente tem aqui no Ocidente, principalmente graças, né, ao biólogo, professor da Universidade de Massachusetts, o Jon Kabat-Zinn, a gente tem mindfulness dentro de algumas premissas que fazem com que a gente hoje tenha as evidências científicas das intervenções que são baseadas em mindfulness. Então, tem uma estrutura em termos de conteúdo para que a gente defina essas intervenções que são terapêuticas como intervenções baseadas em mindfulness. Então, um dos componentes importantes é a psicoeducação. Todos esses programas, eles têm um conteúdo psicoeducativo, com dinâmicas, no sentido de facilitar a compreensão de como é o cérebro, de como é o nosso comportamento. Tem exercícios meditativos, as práticas, muitas vezes também exercícios físicos baseados, por exemplo, no yoga. Então, posso compreender mindfulness exatamente como meditação? Há controvérsias porque dentro do que se pratica, não é só o momento de prática inserido nesses protocolos, nessas intervenções. A gente tem esse conjunto, né, de psicoeducação, elementos da medicina, elementos, por exemplo, da psicologia, e que com tudo isso junto permitem ao indivíduo uma compreensão maior desse assunto e uma vivência um pouco mais contextualizada, né? Porque essa é uma diferença muito grande do Ocidente para o Oriente. Enquanto no Oriente as pessoas praticam mindfulness, isso
faz parte da vida delas e eu não vou esperar, por exemplo, um benefício, eu estou simplesmente praticando por praticar, como eu estou caminhando para caminhar, eu não tenho uma meta. No Ocidente, muito inserida no contexto da saúde, mindfulness está sempre atrelado ao benefício, aos desfechos clínicos. O que vai acontecer se eu praticar mindfulness? Então, tanto para a saúde física, para quadros, por exemplo, de dor, ou para a situação de melhora, né, dos transtornos mentais. Uhum. Então, eu vou praticar com qual justificativa? Então, hoje, falando de meditação, mindfulness é o que tem o maior corpo de evidências científicas, diante, por exemplo, de outros tipos de meditação. Mas estão pautados em quê? Nessas observações que vêm a partir desses questionários, dessas escalas psicométricas, normalmente, para mensurar. Melhorou, por exemplo, a minha atenção, os meus sintomas, né? Meu quadro de ansiedade, de depressão, de estresse também foram amenizados. Eu tenho, por exemplo, um grau diferente de percepção, por exemplo, de autopercepção do estresse, a autoestima, o autocuidado, ou mesmo, por exemplo, a possibilidade de ser mais compassivo consigo. Porque mindfulness é um dos elementos, por exemplo, também da autocompaixão. Então, nesse sentido, aqui no Ocidente, mindfulness se tornou conhecido por conta de benefícios que ele pôde, né, trazer e que as evidências científicas vêm apoiando no sentido do quão útil ele pode ser como uma terapia complementar ao tratamento que já vem sendo realizado. E mais recentemente, especificamente no caso de depressão leve e moderada, em Oxford, hoje, fazer mindfulness, estar dentro de um protocolo, hoje é opção terapêutica. Né? Então, de maneira geral, a gente vê como uma terapia complementar. Mas hoje existe essa possibilidade, não aqui no Brasil, porque no Reino Unido eles já vêm trabalhando mais fortemente nesse assunto, mas existe essa possibilidade de mindfulness ter um lugar importante como tratamento e há 2 meses atrás, publicado no JAMA Psychiatric, que a gente teve um artigo comparando um dos protocolos de mindfulness, mais especificamente um protocolo pioneiro na área, com o uso, por exemplo, de escitalopram. Então, foram 2 grupos, um estudo randomizado, em que eles perceberam que a redução de sintomas ansiosos em torno de 30% foi semelhante. Tanto no grupo de mindfulness quanto no grupo que utilizou medicação. A gente precisa de mais estudos na área? Sim, existem lacunas metodológicas nesses desenhos, né, de pesquisa, mas o que a gente sabe até o momento reforça muito, né, a possibilidade de que esta prática ela pode promover saúde e ela também pode recuperar a saúde e prevenir problemas. Então, pensando um pouco nesse aspecto, né, de que quando a gente vai desenvolver uma atividade, um atleta, ele se prepara antes para depois jogar, o cultivo dessa atenção gentil, não julgadora, de nos percebermos melhor, seria a nossa poupança para no momento de dificuldade, no momento difícil, ela estar
disponível, né? Que é esse traço de mindfulness, né? Nós estarmos melhorando esse traço para que na dificuldade a gente pudesse ter esse recurso para ser utilizado. Se eu não vou cultivando, então aquela coisa muito do imediatismo, então eu agora eu estou precisando, eu vou começar a praticar, a gente pode ter algumas dificuldades. Porque em momentos agudos, e essa ainda tem sido uma contraindicação, talvez nesse momento agudo, buscar mindfulness não seja indicado. Porque eu posso, na verdade, promover uma crise, já que eu vou ter que entrar em contato com o desagradável. Eu vou ter que olhar para as minhas sombras. E se eu já estou num momento sombrio, isso pode, na verdade, comprometer essa minha evolução. Por isso que nas triagens se avalia em que momento que eu estou. É o momento mais indicado? E aí talvez surja a dúvida, mas se é para auxiliar as pessoas, né? Então, com estresse, com ansiedade, com depressão, e aí eu não posso, por exemplo, trazer nesse momento, então qual é a utilidade? Não é que não possa. A gente mais ou menos coloca que a pessoa esteja numa fase mais estável de medicação, de forma que ela, estando mais estável, a gente possa resgatar esses recursos internos que todos nós temos. Vou tentar resumir assim. Mindfulness é uma prática, mas é também uma habilidade, uma ferramenta mental, talvez. Mas é uma prática. É uma habilidade que se desenvolve, que se refina a partir das práticas. Então, é a partir da prática, e aí a gente tem vários estudos questionando quanto tempo de prática, o que é melhor. Então, mindfulness é um estado mental. Sim. Tá. Também pode ser compreendido, né? E aí a gente falando, né, de estado mental, a gente está falando de pensamento, de emoção e de sensação. Perfeito. Estado mental. Tá bom. E como é que eu sei se eu estou no estado mental de mindfulness? Então, tirando, na verdade, essa coisa da pesquisa, né, que é olhar para as escalas, ou a gente ter as entrevistas psiquiátricas, psicológicas, quanto, na verdade, eu estou me percebendo no dia a dia. Quanto, na verdade, eu sou capaz de estar presente, atento ao que eu estou fazendo. Uma das coisas que faz, por exemplo, as pessoas procurarem para poder, então, melhorar, né, esse traço de mindfulness, são as queixas de memória. Eu estou muito esquecido, eu faço as coisas e eu não me lembro. É lógico que existem muitas justificativas para esse quadro, mas, neste contexto, uma das justificativas para não lembrar é porque eu não estava lá. Então, se eu não estava, de fato, presente, fica difícil buscar esse resgate, né? Então, por isso que as empresas, hoje, elas discutem muito presenteísmo. Ao invés do absenteísmo. Eu não faltei, eu estava lá. O meu corpo estava, mas a minha mente, não. Quanto, por exemplo, eu consigo notar de
inflexibilidade no sentido de que só existe a minha verdade. Eu só enxergo, por exemplo, por este ângulo. Eu não consigo perceber o meu entorno, não consigo me perceber. Quanto, na verdade, dentro dessa característica, está presente de julgamento, né? O julgar o tempo todo o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, o que poderia ser melhor. Eu consigo trazer foco, começar e terminar uma tarefa, ou eu começo um monte de coisas e não termino nada. Como é esse meu dia a dia? Eu me permito ter pausas de transição entre uma atividade a outra para poder repousar um pouco e poder me dedicar a outra atividade, já que o cérebro não consegue se dividir em duas tarefas ao mesmo tempo. Assim, me parece que a vida contemporânea é toda em direção oposta a isso que você está descrevendo, né? Sim. E eu fico pensando também, não parece um pouco cansativo você estar presente o tempo todo? Com certeza. E eu digo isso pelo seguinte, a principal função do corpo humano é conservar energia. E por que a gente faz as coisas no automático? Para conservar energia. Exato. Perfeito. A gente não pode demonizar 100% o automatismo. Então, embora a mindfulness seja essa possibilidade de sair do piloto automático e de estar presente, o automatismo ele nos poupa. Poupa energia do nosso cérebro. Não seria saudável 100% do tempo a gente estar prestando atenção. Isso não poderia acontecer. Porque o cérebro, embora ele represente percentualmente uma pequena parte do nosso corpo, ele gasta muita energia. Né? As pessoas falam assim, tá fosforilando muito. Então, de fato, automatizar algumas coisas é salutar. O problema, e é um pouco esse espaço que mindfulness veio preencher, é eu ter poder de escolha. Eu poder escolher em que, onde eu vou, por exemplo, automatizar. Então, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, o que acontece? A gente tem que dedicar uma energia, um esforço, porque eu tenho que lembrar de trocar marcha. Para trocar marcha, eu tenho que apertar, né, ali a embreagem, depois eu vou soltando devagarinho a embreagem, vou apertando o acelerador. É um esforço, né? Gasta energia, essa concentração. Aí a gente aprende a dirigir e aí eu consigo, de repente, estar lá dirigindo, trocando marcha, fazendo tudo certinho lá com os pés, com as mãos. E eu tô conversando com alguém no carro, eu tô ouvindo música, ouvindo podcast Mente Zen enquanto eu tô dirigindo. Nossa, mas você falou que Diego gostou agora, né? Você falou que não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo, é um foco. Perfeito. Mas qual foi o foco nessa história quando eu aprendi a dirigir? O foco estava em ouvir o podcast Mente Zen, por exemplo, porque isso aqui já automatizei. Eu já sei trocar a marcha.
Eu já às vezes conheço o caminho, por isso que a gente fala, né? O carro veio sozinho. Eu não percebi o caminho. Eu automatizei alguma coisa e escolhi. Ou, às vezes, não tive consciência de que eu escolhi levar meu foco para alguma coisa. Então, é uma ilusão nossa achar que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e que a gente é super eficiente. Se a gente pudesse levar mais a sério isso, de que é um foco de cada vez, a gente pouparia energia, a gente gastaria menos tempo em cada atividade. Cada vez que a gente inicia, né, uma tarefa e aí a gente é interrompido e aí depois retorna, a gente vai gastar em média 40% a mais de tempo. Então, na verdade, é só uma ilusão. Eu comecei, parece que eu tô ali, mas tô meio barata tonta, querendo resolver muitas coisas, gastando muita energia, me estressando, quando eu poderia ir por partes, resolvendo essas coisas aos poucos. Então, ao invés de ser capturado e automatizar coisas importantes, preciosas, que nos nutrem na vida, nossos, né, valores, né? E aí é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque Mindfulness tem muito a ver com os valores, né? Quando a gente está assim, tão envolvido nesse nosso dia a dia que demanda tantas coisas, tem tantas tarefas, às vezes a gente faz um monte de coisa, mas nem sabe por que está fazendo, está só fazendo, está só seguindo um fluxo. E aí, quando a gente se permite ter esse momento de pausa, de perceber, de estar atento, né, com essa abertura para perceber o que quer que esteja presente. Porque eu posso estar num dia bom, num dia ensolarado, mas eu posso estar no meu dia nublado, no meu dia de outono. E tudo bem, eu vou ver isso também. Quando eu me permito perceber isso, eu estou fazendo escolha. A consciência traz esse poder de escolha. Quando a gente está no automático, eu sou fisgado, eu sou capturado. E aí, ao invés de escolher, não, eu já sei dirigir, então eu estou ouvindo música, eu estou conversando com alguém, eu não percebo. Às vezes eu estou um tempão capturado por histórias e o nosso cérebro, ele é bom para contar histórias. A gente acredita em muitas dessas histórias que não são verdadeiras e que às vezes a gente toma por verdades. Se a gente não estiver atento, por conta desse nosso viés, de nos levar também muito para o negativo. Então, eu me identifico, existe uma fusão cognitiva, então é como se aquela história que o meu cérebro contou fosse a verdade. E a partir desta verdade eu gero uma reação. É preciso ter essa presença, essa percepção, para que a gente se distancie um pouquinho e perceba que essa história, esse pensamento foi uma criação da minha mente. Eu não sou meu pensamento. A minha mente criou esses pensamentos. E esses pensamentos, muitas vezes, estão muito distantes da realidade. Contam histórias a partir, às vezes, de experiências anteriores ou projetando cenários catastróficos futuros. Então, por que é vantagem Mindfulness dá o poder de escolha? Porque você passa a comandar a sua vida. Então, a figura, muitas vezes, que a gente tem é o robozinho, que vai só fazendo coisas. Aquilo que eu sempre fiz, porque sempre foi assim, e na correria eu vou fazendo.
E quantas vezes esse ritmo de não parar, de ter que fazer, nos ocupa e de certa forma nos preenche, mas facilmente também nos desvia daquilo que de fato é importante. Quantas coisas a gente não consegue perceber que estão próximas de nós, que estão ao nosso redor, porque eu não estou atento. Porque eu estou muito voltado só para o externo, para o fazer, fazer, fazer. E o que mindfulness proporciona é esse espacinho para a gente poder ser, poder sentir. Este espaço para o sentir é muito precioso. Ele também, né, a gente fala, ele vem acompanhado, né, porque as pessoas vêm muito às vezes só com aquele pedacinho. Então, eu quero foco, eu quero melhorar a minha produtividade. E fica muito claro que se fosse só prestar atenção, só trazer foco, mindfulness seria uma desgraça. Porque imagina que eu começaria então a prestar atenção e perceber coisas que antes eu não percebia. E é uma tendência natural nossa nos julgarmos, nos chicotearmos por aquilo que a gente não fez. A nossa tendência natural, e é muito interessante também quando a gente recebe os pacientes, eles vão narrando todo um percurso de coisas que não deram certo, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer. Às vezes, no finalzinho da história, aparecem as preciosidades do que foi positivo, do que eu superei e que eu não enxerguei, eu não valorizei. Então, mindfulness vai permitindo que a gente traga um pouco mais de equanimidade para a situação, da gente perceber as coisas como elas são, do jeito que são. E o que é mais interessante e ao mesmo tempo muito difícil das pessoas compreenderem na ansiedade de se beneficiar. Quando a gente fala que o objetivo não é relaxar, que a gente não tem que mudar nada, né? Então não é que eu vou mudar, por exemplo, às vezes um pensamento, como acontece na TCC. O treino é a gente poder estar com o que quer que seja, estar com o agradável e nesse sentido não ficar extremamente apegado e só querer ficar ali no que é o bom, o que está gostoso, mas ao mesmo tempo não ir para o outro extremo, o rechaço de às vezes existem coisas que não são tão boas. Tem às vezes um limão azedo, né, que a gente precisa experimentar. E quando eu me permito estar diante do que está, com mais equanimidade, também me fortaleço este ser para aquele momento difícil que o modo fazer não me auxilia, ele não me ajuda. Meio que assim, há momentos em que é preciso não estar no automático. Sim. E você precisa conseguir não estar no automático. Há momentos que estar no automático pode ser uma estratégia.
Também para fugir de algo que eu não consigo encarar. Às vezes é uma estratégia. Às vezes, não. Eu estou tão envolvido, estou tão identificado com as coisas que estão acontecendo, com emoções, que eu simplesmente não me dou conta. Então, por isso que a gente fala do despertar. Então, ao praticar mindfulness, eu posso despertar para a vida. Ela pode ganhar um colorido diferente, porque me traz uma percepção curiosa sobre o que me cerca. E quando a gente coloca a curiosidade, fica mais interessante. Porque nesse automatismo não tem graça. Rouba energia. É cansativo. Porque é tudo sempre do mesmo jeito, é tudo sempre igual. Mas nesse olhar de criança, da investigação curiosa, tudo pode ficar mais interessante. E pode ficar divertido. Pode ficar mais leve. Por isso que não é sobre o quê, mas é sobre como. Como que eu estou lidando com isso? Vou voltar um pouco na pergunta que você tinha feito um pouquinho atrás, né? Como é que eu sei, né, desse estado de mindfulness? Eu vou dar um exemplo seu. Te vendo, por exemplo, atuar algumas vezes na clínica. Você já falou aqui no programa que você não é um praticante de mindfulness. Os homens, eles tendem naturalmente, isso também é explicado evolutivamente, a ser mais mindful do que as mulheres. Mas tem os 70% que a gente pode correr atrás. E aí, por exemplo, em alguns momentos que estava ali a clínica, né, com muitas demandas, horário, a gente te percebia como? Fazendo o que precisava ser feito, mas com uma atitude de leveza, que é uma coisa que a gente percebe quanto de mindfulness estava presente para você se relacionar com as dificuldades, o que estava ali de demandas, né, várias, sem ficar imerso nisso. Então, era a maneira como você estava se relacionando que fazia toda a diferença. De sorrir, né? O sorriso é algo tão importante, né? Tão simples, né? Ontem eu estava fazendo, né, uma mentoria com uma aluna que trouxe isso, né? O quanto o sorriso liberta e tira às vezes o peso. Então você ia fazendo, atendendo um paciente ou outro, e aí tinha mais demanda, estava atrasada, mas você estava fazendo o que precisava ser feito, mas com essa possibilidade de não brigar. A nossa tendência diante desses momentos é ficar na não aceitação, né? Do que já está acontecendo e lamentar por que é assim, reforçar que às vezes está muito pesado, está cansativo, e isso torna, né, tudo muito mais pesado, mais difícil. Então, é como atravessar algumas coisas. A catástrofe total. Não é catástrofe total? Vivendo a catástrofe total.
é um exercício. Não estar reativo no automático é um estado de presença. De presença. Que a gente vai trabalhar muito mais, né? Aqui com o córtex frontal do que com a amígdala. Uhum. Eu estava pensando nessa coisa da energia, né? Que, óbvio que a gente tem uma parte concreta da energia mesmo, do ATP, do fosfato, mas tem uma parte que é simbólica do que a gente está falando, né? Mas, porque eu tinha falado assim, os automatismos conservam energia. Eles evitam que a gente gaste um monte de tempo ali pensando em cada detalhe. Mas tem um paradoxo que você falou em algum momento. Eles roubam energia. E aí, não sei se eles roubam, mas eles não produzem energia, né? E algumas experiências, elas são muito... parece que você tem um boom de energia de uma experiência específica, né? E que talvez o ponto seja esse, né? Não acho que os automatismos roubam energia, mas você deixa de acessar fontes de energia, né? Você deixa de se nutrir. Exato. Da relação com o outro, das suas emoções, né? As emoções são muito poderosas, né? Você quer lembrar de uma coisa, pode ter certeza, se tiver uma emoção forte junto, você vai lembrar, né? Uma situação que você passou muito medo, você vai lembrar. Uma situação em que você passou muita vergonha, você vai lembrar, né? O colorido emocional dá uma marca de importância, né, na experiência. E eu acho que talvez esse seja o ponto, né? A presença é necessária. Esse estado fora do automático, ele é necessário para se nutrir dessas fontes de energia, né? Sim. Até porque a gente, assim, tende a separar, né, as caixinhas, mas o pensamento pode gerar uma emoção, a emoção pode gerar uma sensação no corpo. Uhum. E como a gente está sempre muito orientado, né, nesse fazer do dia a dia, que envolve muitas vezes, né, o pensar ou uma ação mecânica, o sentir, ele fica em segundo plano. Uhum. Eu não abro muito esse espaço do sentir, porque até culturalmente parece que nós nos enfraquecemos. Uhum. Então, eu tenho que me blindar. Uhum. Então, para sobreviver, e às vezes eu posso estar em ambientes muito hostis, eu vou colocar as minhas proteções. Uhum. Eu vou usar, então, essas minhas camadas para que eu me sinta mais forte. E ao me proteger, ao tentar colocar essas capas, eu não me protejo só das coisas ruins. Uhum. Eu também não me permito sentir as coisas boas. E aí, por que isso? Será que é porque me torna vulnerável? Então, eu não quero ser vulnerável para não parecer fraco por conta de um ambiente hostil, mas essa vulnerabilidade traz uma fortaleza. Tem aquele um filme que faz uma analogia muito, muito engraçadinha disso, né? Aquele filme do Adam Sandler, eu acho que é Clique, que ele Sim. vai se encontra lá com alguém que fornece para ele um controle remoto que dá para ele passar para frente algumas partes chatas, né? Que é a nossa tendência, né? A gente não quer sofrer. A nossa tendência é rechaçar aquilo que para a gente é ruim, que é desagradável. Então, o convite de mindfulness não é que nós sejamos masoquistas, mas é só
a gente não ir tanto para esses extremos, porque tudo faz parte. Tudo dando certo, a gente vai nascer, crescer, se desenvolver e um dia a gente vai embora. Esse é o natural. A gente talvez quisesse evitar isso, né? Então, não queria morrer, eu não queria que as pessoas, por exemplo, que me são caras, um dia partissem. Mas a gente não tem gerência sobre isso. Então, como que eu posso viver bem sabendo dessa impermanência? Impermanência de pessoas, impermanência de situações. Como que eu posso ter essa energia, né? Essa vitalidade no meu dia a dia? Foi muito interessante, estava conversando, né, com a paciente antes de vir para cá. E na vez anterior, ela se queixava muito da falta, né, de vitalidade. Que ela encontrou, sem perceber, nessa possibilidade de estar aberta, de receber, de resgatar a partir do outro o quanto, na verdade, já havia sido construído no caminho. Muitas pessoas trazendo e resgatando aquilo que ela não lembrava, o outro não esquecia. E aí ela pôde trazer aquilo que ela já vinha fazendo para o outro, para ela. Se incluindo também no processo. Mas não é fácil, né? Não. Por isso que eu falei, é simples, mas não é fácil. Não, e eu não sei se eu entendi o que é mindfulness ainda. Porque, como é que você explica para quem procura... Enfim, vai lá procurar a prática, né? O programa de mindfulness. A gente não explica muito. Tá, entendi. A gente, na verdade, convida para a pessoa viver, para ela experienciar. Porque por mais que a gente tente explicar, a visão ela é muito pálida sobre o assunto. Entendi. Eu fico só com um pedacinho da história. E as pessoas que normalmente começaram tentando entender, estudando, né, vendo os conceitos, os mecanismos, por exemplo, da mente, que foi exatamente o que os psicólogos da Universidade de Oxford fizeram inicialmente, montaram todo um programa baseado na neurociência, no que poderia se esperar enquanto mecanismo, não deu certo. O programa. Não deu certo. Até que, percebendo que alguma coisa estava errada, porque eles, né, já tinham estudado, não tinha mais o que estudar, eles então foram para os Estados Unidos conversar com o Jon Kabat-Zinn. Como que era? O que ele estava fazendo? Já que o programa, por exemplo, da Universidade de Oxford, ele tem 90% de overlap desse programa original lá do Kabat-Zinn. E aí o que eles descobriram eles precisavam praticar. Faltava a prática para poder compreender e, sobretudo, levar para as pessoas. Faltava prática nos terapeutas. Exato. Porque a partir da prática você tem mais elementos para poder ouvir o outro. Então, dentro do programa, mais do que responder, de trazer respostas, é fazer boas perguntas. É uma mudança de lugar e uma forma diferente de ensinar, que está muito baseada no discurso socrático,
que traz uma dificuldade muito grande para o profissional que naquele momento ocupa um lugar distinto do psicólogo ou do psiquiatra ou do nutricionista e que requer não só um treino, mas uma desconstrução, uma possibilidade de abrir mão de um modo de fazer, de um modo de atuar e de muitas certezas. É um convite muito grande para o profissional adentrar o desconhecido. Porque a gente normalmente se prepara para ter todas as respostas na nossa vida, na nossa profissão. E nesse espaço de mindfulness, a gente não sabe o que vai vir. Então, eu preciso lidar com a minha insegurança, com as minhas incertezas, com, às vezes, o impulso natural de querer trazer respostas, ajudar e salvar o outro. Para permitir que ele encontre as próprias respostas, para que ele possa resgatar essa sabedoria interna. Então, seria muito difícil a gente explicar. O conceito que é mais aceito é fácil da gente trazer. É sair do automático, estando presente, momento a momento, com uma atitude de abertura, gentileza e curiosidade. Não, peraí, fala. Eu estava esperando você responder isso desde o começo, velho. Então responde mais devagar, aí, por favor. Falar é fácil. Então fala. Mas fala não vai dizer muita coisa. Não, mas eu gostei, fala. Porque eu vou dizer, mindfulness, a possibilidade da gente sair do automático, estando presente, momento a momento, com uma atitude de abertura, de gentileza e de curiosidade. Uma atitude menos julgadora. Bonito? Gostei. Bem bonito. Não, adorei. Mas vamos trazer isso para a prática. Isso não é fácil, é um cultivo para a vida. Tá. É fácil ser aberto? Não. É fácil não julgar? Não, porque julgamento é uma coisa automática. Você está me dizendo que essa compreensão de uma definição teórica é uma compreensão muito pálida. Vamos fazer uma prática que consiga talvez me dar alguma dimensão do que a gente está falando, e também eu convido quem está nos ouvindo para tentar sentir um pouco do que é mindfulness. Vamos. E para isso, Minha primeira prática de mindfulness. Não, tem escaneamento também. Mas a gente vai começar do começo, e talvez seja importante trazer algumas orientações para as pessoas que realmente nunca nem ouviram falar antes e principalmente que nunca experimentaram. Então, uma das coisas a gente não precisa de muito para praticar, muito que eu digo externamente. Como é alguma coisa nova, a gente gosta muito, às vezes, de rituais, né? Rituais, às vezes, nos ajudam. Então, por exemplo, escolher um lugar para fazer a prática pode ser interessante. Então, se você está ouvindo e está dirigindo, por exemplo, esse momento você não vai praticar, mas talvez você, ao ouvir, entenda o processo. E aí eu convido você que, num outro momento mais tranquilo, que esteja em casa, você se dedique para realmente praticar, né? Uma coisa de cada vez. Tá. Então, a gente pode estar sentado, pode estar deitado, mas a gente vai começar com uma prática simples, que é a que aparece muito fortemente no programa de Oxford em 2 momentos.
Um que a gente vai fazer aqui e outro que é uma derivação que eles trazem para momentos de situações difíceis, mas aí já requer um pouquinho mais de treino. Então, o que a gente vai fazer é uma prática rápida, e aí é lógico que os benefícios, eles são diferentes se eu falar de uma prática de 1 minuto, de 3 minutos ou de 15 minutos. Mas também a gente pode ser tolerante, compreensivo com a gente, porque não é fácil ficar parado, né? Parado o corpo, né? Porque existe uma tendência da gente querer mexer perna, da gente também se mexer, pode dar coceira, é natural. O convite é a gente tentar parar um pouquinho o corpo, porque quando a gente para o corpo, a gente percebe melhor a mente. Existem os desafios já naturalmente da prática, que é o quanto a gente pode ter de expectativa presente. Então, a gente encontra uma posição, uma postura corporal que seja sustentável para a gente, que traga algum conforto, mas não exagerado, que nos convide a dormir, porque estamos treinando a atenção. A gente pode, se isso não for ameaçador, fechar os nossos olhos para o ambiente externo, evitando distratores. Mas se isso for muito desconfortável, a gente traz um olhar de 45 graus, trazendo o nosso olhar um pouquinho mais para baixo. E o convite é que a gente possa perceber nesse momento como está o nosso fluxo mental. Os pensamentos presentes. Sejam eles quais forem. Apenas tomando consciência, sem apego, permitindo que eles possam ir e vir. Quem sabe também notando como está o coração, os sentimentos, emoções presentes. O ecoar no corpo, sensações corporais, conforto ou desconforto presente. Como está o corpo nesse momento?
e permitindo que tudo esteja como está, do jeito que está. Vamos levando a atenção para a respiração. Do jeito que ela acontece agora. O corpo sabe respirar. Saboreando cada ciclo respiratório. Notando como o ar entra e sai. Apenas respirando. Veja se é possível não controlar, mas confiar na respiração que já acontece, sem a nossa interferência. Talvez o arzinho mais frio que entra, o ar um pouco mais aquecido que sai. O ecoar da respiração no corpo. Trazendo talvez movimento ao tórax, ou mesmo à barriga. Desfrutando, saboreando cada respiração. E da respiração, vamos intencionando ampliar esta atenção para o corpo por inteiro, expandindo um pouco mais para o ambiente em que estamos.
percebendo os ruídos, sons presentes, começando gentilmente a tirar o corpo da imobilidade, mexendo mãos, pescoço, pés. E no seu tempo, fazendo a transição para o término dessa prática. E aí, a partir dessa experiência, o que você diria que é mindfulness? Peraí, deixa eu me movimentar. Deixa eu sair da... Pode ir aos poucos e também decantando. Mas a partir... Esquece tudo que a gente conversou, mas a partir do que você viveu agora, o que é mindfulness para você? Que difícil, hein, velho? A gente, na verdade, devia ter começado assim. Pois é. Eu não sei, é uma... porque não é uma experiência passiva, né? É uma experiência que o mundo continua acontecendo, né? O mundo ao redor e o mundo interno continua acontecendo. Continua a ter vontade de fazer xixi, continua tendo, sei lá, nossa, agora que eu percebi que eu sentei num vinco aqui da calça e tal. Então, é uma experiência, a experiência do silêncio em meio à experiência de mundo em primeira pessoa, né? Potencializada por fechar os olhos. Não sei, foi isso que eu vivi. Uma experiência muito recheada de percepções que não poderiam ter sido percebidas. Na hora que eu falei da gente fazer a prática, eu já comecei a sentir, nossa, eu tô sentado errado aqui, tá apertando minha cueca. devia ter ido ao banheiro. Já começou, na hora, a própria perspectiva de fazer. Quantos pensamentos, né? A pergunta do ansioso, como é que eu sei se eu fiz certo, velhinho? Perfeita essa pergunta que normalmente as pessoas fazem. Uhum. Não tem certo, não tem errado. Não tinha que ter visto uma luz azul, uma coisa assim, não? Não tinha que ter visto a luz azul, a luz branca, a luz no fim do túnel, uma entidade, não. Não tinha que ter sentido um aperto aqui entre as sobrancelhas. Não. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente também fica muito pautada, né, no que está certo, no que está errado. Acho que não está funcionando porque eu fiz alguma coisa errada. Uhum. Mas se trata de não fazer. De não fazer, de estar. Uhum. E é só esse estar, essa presença, que faz tudo. Então, quando a gente diz dessa possibilidade de estar com o que está enquanto estiver, parece um paradoxo. Estar com o que está enquanto estiver. O efeito desta observação ativa e curiosa por si só transforma a experiência.
você diria que antes e depois da prática tá tudo igual em você? Não tem resposta certa e não tem resposta errada. Tá bom, não, assim, logo depois eu estava no estado de relaxamento, né? Até que você me fez a pergunta, eu ainda estava meio... mas agora eu acho que tá tudo igual. Depois já estou mais ou menos na mesma. Porque não necessariamente precisa também então, ser diferente. Tem essa expectativa, né? Mas a prática é o cultivo dessa capacidade de estar onde estar, com o que está, enquanto estiver. Sim. É esse cultivo com essa característica, né? Então, assim, eu posso estar cheio de preocupações, de problemas, de dificuldades, mas como eu estou diante disso? Uhum. Esse cultivo de trazer não julgamento, né? As 9 atitudes de mindfulness. Então, de não me apegar excessivamente, de confiar, de abrir mão, de não fazer às vezes um esforço enorme para alguma coisa, de permitir que as coisas sejam como são, sigam o fluxo. E todas elas estão interrelacionadas, permite que a gente possa ter mais qualidade de vida, porque boa parte do nosso sofrimento vem de querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, que as pessoas sejam do jeito que a gente imagina, de não querer permitir que elas sejam do jeito que elas são, e a gente não tem gerência sobre isso. Verinha, vou te dizer que eu entendo 1% a mais o que é mindfulness. Perfeito! Se tivesse entendido tudo, seria um pouco estranho, porque eu estou estudando há 10 anos, praticando, e é difícil colocar em palavras tudo o que representa. E me conta uma coisa, Verinha. Como é que você chegou em mindfulness pela primeira vez? Pelo cognitivo. Foi mais de 10 anos antes. Conte. E eu não prestei, assim, muita atenção. Não achei que faria muito sentido, porque foi no meio de várias outras práticas integrativas, né? Uhum. Então, acho que a primeira vez que eu ouvi falar, eu não estava aberta. Uhum. Para isso, porque avalio que eu estava realmente vivendo muito no piloto automático. Uhum. Verinha, só um parênteses, assim, eu sou super a favor de ter a cabeça aberta, mas não pode ser a cabeça tão aberta que o seu cérebro cai. tem que manter um pouco para não ficar tão aberto. Sim, é esse caminho do meio mesmo. Mas acho que eu estava bem no outro extremo, de não admitir mesmo, né, outras coisas, então ficar muito nesse lado do pensar, do fazer, outras contingências assim da vida. Então, no momento que chegou, não me tocou. Uhum. Eu demorei 3, 4 anos para voltar para esse assunto. Uhum. E também é importante que diga que nesse primeiro momento só chegou cognitivamente. Uhum. Eu não tive a parte da experiência. Uhum. Então, nesses 3, 4 anos transcorridos, então vieram outras vivências que me fizeram esse convite de me permitir sentir um pouco mais, de tirar um pouco, talvez, algumas armaduras. E à medida que eu fui experimentando,
como que na época eu trazia isso? Com um colorido diferente. Então, mesmo vivendo uma rotina que já vinha acontecendo, a minha percepção, né? Então, o olhar de quem era um principiante nesse assunto, em mindfulness, foi que as coisas ganharam um outro significado, um outro colorido. Uhum. Então, acho que me trouxe uma vitalidade maior, uma maior motivação dentro do que eu vinha fazendo e também me fazendo enxergar outras motivações que eu deveria buscar, outros caminhos que eu deveria trilhar. Então, quando você me diz, eu entendi 1%, acho que foi bastante. Porque há pelo menos 10 anos eu tenho me dedicado e estado com pessoas que vivem muito, que praticam, que ensinam. E eu tenho sempre trazido esse questionamento, né, interno de antes de ser, né, um facilitador, existe um praticante. Um praticante que vai acumulando tempo de experiência nessa abertura e que percebe que falta muito ainda nesse processo. Mas que consegue enxergar hoje um pouco mais, entender um pouco mais, sentir um pouco mais do que antes. E aquilo, acho que a maior contribuição que Mindfulness talvez tenha me trazido foi a possibilidade de não mais enxergar, às vezes, o que faltava como um problema ou algo que deveria me deixar mais chateada, como algo positivo, estimulante. Que bom que tem mais coisas para ver. Então, foi uma mudança de olhar. Que ao invés do problema, colocou a possibilidade. Nem sempre a solução. Eu gostei daquela frase sua do estar onde estiver, com que estiver, enquanto estiver. Exato. Exato, porque a gente às vezes vive situações que a gente não tem um prazo. Quanto tempo eu vou estar nela? Não tem uma previsão. E aí, viver cada dia torna mais leve. Às vezes a gente querer projetar como vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, pode tornar muito pesado. Por isso que estar no presente está tão relacionado a melhor saúde mental. Né? Isso também, nas pesquisas, né, eles mostram. Existe mais possibilidade de sermos felizes vivendo a cada dia, a cada momento. Porque cada dia é uma surpresa, né? Que tem muitas estações presentes. Muito bom, Aninha. E vocês aí, o que vocês entenderam aí de Mindfulness? Alguém avançou mais do que 1% aí? Mas adorei, Verinha. Eu acho que foi muito legal assim, ter essa experiência. Obrigado. Eu que agradeço. Então tá, assim finalizamos o episódio de hoje e nos vemos no próximo episódio.